7h06, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite fresquinha já, né? Já está antecipando, não a chegada do inverno, né? Mas do outono, de um clima mais ameno no Rio Grande do Sul. Hoje foi um dia inteiro de temperatura muito agradável, né? De 19, 20 graus. Eu até estava apresentando meu programa na Rádio Grenal e lá pelas tantas eu olho para o marcador de temperatura, 20 graus. Eu disse, mas que maravilha, né? Despencou 10 graus de um dia para o outro, né? Ou de 2 dias. Antes estava 30 graus, aí ontem já caiu um pouco, hoje caiu um pouco mais. O que não cai é a competência dos homens de Taquari lá, né? Aliás, que festa no final do ano, né? Quase nem falamos depois com o prefeito Maneco Racing, que é prefeito de Taquari e vice-presidente da FAMURS. E Bibiano Pontes está aqui, que é uma figura ilustríssima lá de Taquari, um dos grandes jogadores daquele Inter que começou a emendar títulos, né, no final da década de 60 e durante quase toda a década de 70, né, 60 e 70, ali foi uma continuidade, né? Hermínio, Gainete, Laurício, Scala, Jorge Andrade, Figueroa, Paulo Roberto Falcão, Tovar, Carbone, Dorinho, Claudio Miro, Flávio Minuano, Dario, Lula, e aí vai, né? Mário Sérgio, Bira Burro, Valmir Louruz, tanta gente, e todos muito queridos na sociedade, assim, muito conceituados. Cláudio Duarte. Cláudio Roberto Pires Duarte, contador de histórias, né? É, o maior contador de histórias. Um gago que dá palestra e canta. É isso aí. Daqui a pouco estará aqui também o Cláudio Medeiros, conselheiro do Grêmio. O que será que está acontecendo com o Grêmio ou não está acontecendo, né? Porque se a gente pegar a rigor, né, no Brasil quem está jogando bola mesmo é só o Flamengo. Cruzeiro nem se fala, numa maleza braba, pode perder até o Profute. O Atlético Mineiro, né, ontem morreu afogado, né? Meu Deus, que bobagem, né? Perdeu para o Afogados, um time que tem 100 mil de folha por mês, né? Um quinto do que ganha o Tardelli lá, né? É a folha inteira do Afogados. Bahia deu uma reagidinha agora, mas ficou fora da Copa do Brasil para o glorioso River do Piauí, que ontem foi eliminado pelo América de Natal, que agora é o próximo adversário do Juventude. Aliás, daqui a pouquinho tem São José e Chapecoense. E na quarta-feira que vem tem o Brasil de Pelotas, né, jogando contra o Manaus, um time traiçoeiro que ganhou o título do Caxias aí da Série D, né? Se não estou equivocado, ganhou o título, sim. Foi até a finaleira o Caxias com o Paulo Henrique. Bom, mas hoje, antes de introduzir na conversa aqui os nossos convidados, tivemos 2 fatos muito tristes e que me envolvem assim diretamente, né? Me envolve uma camada muito grande de pessoas. Perdemos um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul nos últimos, 60 anos, né? Claro que atuou também no Rio e São Paulo, Marne Barcelos, uma figura que eu falava muito no telefone, me falavam hiper bem dele, e eu tive a honra de trabalhar por menos de 3 anos, faz 2 anos e meio que eu estou na Rede Pampa, na Rádio Grenal, e o Marne Barcelos era o grande comandante da Rádio Pampa. Hoje até tive satisfação em falar nele, na Rádio Pampa, convidado que fui lá pelos colegas, nunca tinha entrado no estúdio da Pampa, porque lá é um complexo de rádios, né? E o Marne Barcelos foi diretor da Caiçara, diretor da Pampa, diretor da Farroupilha, lançou muitos colegas aí, como Roberto Pato Mori, Pedro Ernesto Denardim e outros tantos, enquanto diretor fora lá no passado. E um grande comunicador, né? Um grande radialista, um cara que tinha muita preocupação em se aprimorar, em se tornar cada vez mais culto, tinha uma biblioteca em casa. O Marne Barcelos morreu, tá aí, ó. Até nem posso ver isso aí. É ruim, né? É ruim a gente perder de uma hora para outra. Porque quando a pessoa fica doente, é ruim para a pessoa. Mas a gente vai assimilando o golpe, né? Aí o Marne foi lá, eu estava fazendo o tubo até, não sei se era jogo do Grêmio do Inter, bateu no vidro, disse, pô, tu tá sempre na rádio. Foi a última vez que vi. Foi embora
No outro dia não foi trabalhar, caiu dentro do apartamento, teve um mal súbito lá e acabou batendo a cabeça, perdeu a memória, ficou em coma durante 20 dias. Todo dia de manhã a gente perguntava lá, novidades, não, segue a mesma. Hoje ainda perguntei, quando cheguei para trabalhar, às 7 horas da manhã, perguntei, e aí, nada. 10 minutos depois veio a notícia do falecimento. E não precisaria nem falar quase nada desse outro cidadão aí, né, que o Pontes conviveu dentro de campo e certamente na sociedade em geral. Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. O que ele conseguiu para o Grêmio ainda ninguém conseguiu. Filipão bateu na trave, Renato Portaluppi bateu na trave, né? Conseguiram o título da América, mas o Espinosa conseguiu a América e o mundo. E não só esse feito, né? Acabou treinando o Internacional rapidamente em 1990 e conseguiu tirar o Botafogo de uma fila de 23 anos, se eu não me engano, ganhando em 89, com aquele time que tinha o Maurício, ponteiro direito, Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. Mas as conquistas de dentro do campo são sabidas. Fora de campo era outro cara sensacional também, né? Sempre que vinha ao Rio Grande do Sul, a gente o convidava, ele vinha aqui, eu apanhava em casa, levava de volta e a gente conversava muito. E eu me lembro que na última vez que ele esteve aqui, o Espinosa estava me contando no carro que ele pediu licença para o Lauro Quadros, quando ele, Espinosa, foi comentarista lá no Ceará, e depois foi no Rio de Janeiro também, na Rádio Globo, pediu licença para o Lauro para usar expressões do Lauro. Daí eu disse, não, mas vamos ligar para o Lauro aqui. Dentro do carro, liguei, passei o Lauro Quadros para ele. Então, são memórias que a gente tem, né? Ainda era um cara empreendedor e nós vamos tentar colocar aí o último programa que ele esteve. Estava lúcido agora há pouco tempo, trabalhando como gestor lá do Botafogo, já com um novo grupo econômico, tentando alavancar com o seu carisma as coisas por lá. Temos que nos cuidar, não é, Pontes? Boa noite. Boa noite. O Pontes está inteiro aí, ó. Tá que é o aço, tá melhor que eu, com certeza. Que isso. Graças à família, a dona Dalva, os filhos, que só dão satisfação pra gente. E a satisfação em estar aqui no teu programa, Rec, que é conhecido, tanto o programa como a pessoa, o pessoal que participa daqui. E aproveitar a oportunidade, esse rapaz Espinosa, não tem o que dizer dele. Porque tudo que pensar é que esse rapaz só, além de ser um ser humano educado, um ser humano correto, a gente notava o seguinte: o que ele ajudou de ex-jogador é uma coisa impressionante, Rec. Não sei se tu sabe dessa parte. O Espinosa ajudou muito ex-jogador no sentido assim, porque a gente tem uns que tem sorte, tem outros que não, e adoecem, e tem problema E o Espinosa ia lá e ajudava com tudo que ele podia. Hoje o Pato contou uma história, Pontes, desculpe eu te interromper, do Jair, que o Jair estava muito mal e o Pato pediu, pô, vamos ter que dar uma força pro Jair, ele disse, manda ele vir treinar aqui. Aí disse que no primeiro treino já fez 2 gols, já fez um contrato com o Grêmio, ficou um tempo no Grêmio. Então ele ajudava, como você falou. Me veio em mente essa história porque o Pato contou hoje na rádio. Então é muito bonito falar de uma pessoa dessas, né? E é a satisfação de nós estar aqui nesse programa. Bom, Cláudio, perdemos um ídolo aí do Rio Grande do Sul, né? Não interessa se é gremista, se é colorado, né? Pela postura que tinha, né? Era gremista fanático, mas não desrespeitava o Internacional. Então era supra, tipo o Tinga, né? Tinga se formou no Grêmio, depois se revelou colorado e a torcida do Grêmio segue gostando. Tem figuras que estão acima dessa rivalidade que às vezes deixa o cara meio, né, ignorante, né? Cláudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pontes. Prefeito Maneco. Maneco de Taquari. Cumprimentar os telespectadores. É um dia triste, né?
É até difícil a gente falar, comentar, porque trata-se de uma figura humana incrível. Quem pôde ter um contato mais próximo do Espinosa sabe o quanto que ele era como ser humano, como ídolo, como o que ele representa e representou para o clube. Isso aí está marcado na história. Mas pouco tempo foi campeão da Libertadores da América. Exato, mas ou da Copa do Brasil. Não como ser humano, como ser humano, uma pessoa incrível, simples, de fácil trato, que sempre positivo, sempre alegre. Meu primeiro contato com ele foi em 2012, por conta da campanha da volta do presidente Fábio. Me lembro que a gente estava para organizar um jantar lá na Zona Sul. Cheguei a falar com o Renato em pouco tempo, ele me passou o gauchinho, enfim, e com o Espinosa acabei falando um pouco mais por telefone. No fim, pelo conflito de datas, ele não pôde comparecer. Aí depois, no momento seguinte, 2013, eu tive um primeiro contato mesmo assim com ele, por conta de um filme que nós produzimos em homenagem aos 30 anos da conquista da Libertadores. Nós, que você diz, o grupo do Grêmio do Prata. Isso, o Grêmio do Prata. Até mandar um abraço pro Gustavo Turk, que foi quem dirigiu o filme, que produziu. Eu lembro dessa história aí. E a gente até passou num cinema lá no Gasômetro. A gente fez uma sessão e depois fizemos uma sessão com Baidec, De Leon, Casemiro, Chico. Aliás, hoje o Hugo De Leon está de aniversário. Exato. O Hugo De Leon está de aniversário. E com a presença do Espinosa também. E foi um encontro muito marcante. E a gente vai lembrando, né, desses momentos. E ali eu tive meu primeiro contato com ele, assim, pessoalmente. E desde então a gente estabeleceu uma relação de conversar, agora com o WhatsApp, né, facilitando as coisas. Ele mandava os vídeos falando dos jogos. Às vezes eu perguntava para ele, perguntava de algum jogador, o que acha desse jogador aqui e tal. E ele sempre muito atencioso, positivo, sempre de boa, né? Sempre trazendo uma mensagem para frente. Nunca tinha tempo ruim para ele. Enfim, o mundo do futebol perde, vai encontrar grandes gremistas lá no céu, Fábio Koff, Hélio Dourado, pessoas aí que, né, até a gente se emociona. Deixa eu também, quando vi a foto do Marne ali, também me cortou a palavra aqui. Mas para a gente se emocionar um pouquinho mais, depois vamos tocar o barco aqui, porque a vida segue. Mas essas homenagens, elas são necessárias e imprescindíveis, porque nós temos que manter viva a imagem e a memória dessas pessoas todas. Deixa primeiro eu saudar o Juliano e o sobrenome do Juliano. Kern. Com K. Juliano Kern. Isso. E o Voltaire Santos, que estão aqui junto com o nosso prefeito Maneco Hassen. Dormiu de fraldão ontem. Para dar uma descontraída, já que estamos falando em tristeza. Já estava embaixo da cama quase, eu estava no Beira-Rio. Não, ontem eu fiquei em Itaquari, tinha compromisso lá, não consegui ver o jogo. Mas naquele chute que o Lomba defendeu ali, os 48. Já estava vendo? Ali assustou. O Pontes também deve ter tomado. Nem brinca. Eu acho assim que torcedor, ou no caso o prefeito, sofre mais, né? Mas a gente sofre muito também. Mas você agora Estava em casa ontem, não saí para olhar fora, eu e a patroa, e é muito grito, como é que se diz? Um sofrimento que eu não tinha na época que jogava. Sim, porque daí já vinha outro jogo para se recuperar e tal, né? O profissional, ele assimila de uma outra forma, não que não sofra, né? Mas ele já fica com gana de se recuperar no próximo jogo e aí é uma adrenalina atrás da outra, parece que ele se acostuma com a adrenalina, né? No estádio tem 30 mil, no outro tem 40, no outro tem 50, no outro tem 60 mil. Então o cara parece que absorve e tem que dar entrevista, e tem que dar explicação, né? Mas o torcedor, barbaridade, o torcedor vira de costas pro campo. Ontem era uma loucura, a gente olhava para baixo, esses caras vão morrer tudo aí. Dizia, pode dar uma olhada lá. Os caras viravam de costas, davam soco para cima, pro lado, nossa senhora. Porque o final do jogo foi um salseiro, né?
Os caras não têm muita competência, porque não tinham acertado um lance daqueles, porque ficaram 5 minutos martelando até aquela jogada da saída do Edenilson e depois 2 do Guerreiro, que o Inter acabou perdendo 3 gols também no final. Virou um troço, né? Bom, mas estávamos homenageando o Espinosa, só quebrei o gelo um pouquinho. Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa, naquela época as pessoas eram ilustres e a gente sabia o nome completo, né? E chamava pelo nome completo. O Pontes, por exemplo, era conhecido como Pontes, mas se sabia que era Bibiano, até porque tinha 3 irmãos, o João, o Daison, né? Daison Pontes e o Bibiano. Valdir Espinosa esteve aqui. Corrigindo. Espinosa, vamos dar uma recordada aí. Você e Tom Fritzen, dupla campeã do mundo, tá aí, ó, na tela aí. Olha lá, e Tom. Mas já não tinha mais tanto cabelo aí. O Galia, diretor. O seu Galia, rapaz, que saudade do seu Galia. Presidente do Grêmio em 84, né? Fantástico. Diretor de futebol em 83. Ali, sabe o que eu tava? Acho que eu tava dizendo o seguinte ali. Então, olha o Renato que está fazendo, ele perdeu essa bola. Olha, então, brincadeira esse Renato. Eu acho que eu estava elogiando o Renato. E o Mário Sérgio, o Paulo, todo mundo. O Tom Fritzen ali, já compenetrado. Excelente preparador físico. Figura humana, preparador físico. Você trabalhou no Inter, você também trabalhou no Inter? Também. Então, são figuras lendárias aqui do nosso futebol do estado do Rio Grande do Sul. Não largou ainda de técnico, né, Espinosa? Não, de maneira alguma. Eu sempre digo, eu sou um eterno aprendiz. Eu estou sempre aprendendo e pronto para ser chamado. Hoje, eu tenho mais de 50 anos de treinador e jogador, né? Essa experiência. E como coordenador técnico, 1 ano, e nesse primeiro ano já como campeão da Copa do Brasil. Então, eu estou pronto. São 2 funções que se aproximam, que estão juntos. Grande experiência. Quer dizer, estou pronto. Quer chamar? Posso dar o telefone? Pode ser esse mesmo que está na tela. Pode ser esse mesmo que está na tela aí? Pode ser mesmo. O mesmo que está na tela, Olha, não vai atrás, porque hoje com o Facebook nós estamos sendo assistidos no mundo inteiro. A gente recebe mensagens no mundo inteiro. Hoje com o milagre das redes sociais não tem mais lugar que você não entre. Não tem limite. Agora, você sente, Espinosa, que existe hoje uma tendência de mercado por uma questão econômica de tentar colocar cada vez mais jovens técnicos e interinos, porque os clubes estão querendo cada vez mais economizar e optam por isso, né? Olha, eu não sei. Eu acho que o que está havendo é o seguinte, é a busca pelo mais jovem em relação ao mais experiente. Eu sempre digo, e aí nós é o mais experiente, não velho, o mais experiente e o mais jovem. Se encontram e é assim, o mais experiente diz assim, esse guri aí não sabe nada, sai pra lá, não vai, papo. A resposta do jovem é o seguinte, esse ultrapassado aí não quero saber. Aí o que acontece? O jovem vai para lá, o mais experiente vai para lá e vão. Quando era só se juntarem, trocarem experiências, que o caminho ia ser muito mais fácil seguir com a juventude e com a experiência. Bahia, Roger e Paixão. Hoje eu entrevistei o Roger e ele me contando da parceria com o Paixão, que vinha desde a época de jogador, que eles tomavam café junto e trocavam ideias. Ele foi preparador físico do Filipão, o Roger foi 500 anos jogador do Grêmio, e já ali trocavam ideias. Depois como auxiliar do Luxemburgo e tal. E aí hoje estão aí. Mas é que é importante isso que o Espinosa está trazendo, porque eu também sinto essa dificuldade, né? Eu estou com 64 anos, são mais de 40 anos de mercado, né? Tu conhece bem a minha história aí em outras corporações fora o futebol. E hoje, né, Espinosa, a juventude ela não tem mais a paciência de aprender com a gente, que são os famosos atalhos, né? Então, às vezes, eles quebram a cara. Tô nessa aí também. Quebram a cara e deixam a experiência, e não é a questão de que hoje todos nós aí nos atualizamos, né? Quer dizer, as possibilidades de você se manter atual, mas é uma grande dificuldade, eu acho, dessa geração atual, é a questão e até um pouco da humildade de aprender um pouco com os mais experientes, não com os mais velhos. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, agora fica um legado aí, né? Tem os vídeos do Espinosa, tem as falas, né? E a gente
colocou aí um pouco do conteúdo do Espinosa, porque justamente para lembrar que as pessoas, a audiência se renova, e agora com esse negócio de Facebook aí, vai mundo afora, e até para apresentar um pouco do que o Espinosa estava fazendo mais recente. Quando eu falei, o telefone está na tela, é que ele veio aqui no dia 11 de junho de 2019 para divulgar uma parceria que ele estava fazendo com o hotel ali do Vila Aventura, né? Que era um dia de craque. Gente que sonhava um dia jogar futebol e queria saber como é que era a rotina do futebol. Aí o cara concentrava no hotel, recebia uma palestra, recebia o material de jogo, e homens e mulheres, crianças, jovens, e eu até não sei bem exatamente se deu um resultado muito bom e tal, porque não falei mais com o Espinosa, mas ele estava divulgando nos órgãos de comunicação, essa era uma ideia diferente, e aí ele veio aí, já aproveitamos para falar de outras coisas, e eu não lembrava do programa, sabia que ele tinha vindo aqui, disse, vamos colocar um pedaço, falando com o Bruno Soares, produtor, da última vez que ele esteve aqui, 11 de junho de 2019, nós temos outras fotos, olha essa aqui, ó, olha aí, tem muita coisa aí, isso aí, ó, é a Copa do Brasil, né? Essa aí é a Copa do Brasil de 2016, uma foto recente, 4 anos, né? Então, 11 de junho de 19, estava ali o Espinosa, estava aqui, lúcido, né? Falante e inventando moda, né? Um dia de craque, um dia de jogador de futebol, um dia de atleta, a mesma comidinha, o pirezinho, o bifinho, cuidado com a comida balançada, era assim a ideia que eles introduziram aí para fazer aquele dia com jogadores, com profissionais e tal, jogando junto, e ele palestrando, dava palestra também, olha, vamos marcar por aqui, vamos jogar por ali. Em um dos últimos encontros aí que a gente teve com ele, ele estava ainda ali como coordenador técnico, né? E foi em comemoração aos 34 anos da Libertadores em 2017. E foi um evento ali no Brechó do Futebol, fazer um jabazinho aqui. Não tem problema. Ali no centro histórico ali de Porto Alegre. E aí ele deu um discurso inflamado. E ele atendendo todos os torcedores, associados, enfim, que estavam ali comemorando, celebrando os 34 anos. E ele falou emocionado a importância do futebol para ele, para o Grêmio, o que tornou ele como pessoa, como homem, e que o Grêmio iria ganhar aquela Libertadores em 2017 e que o sonho dele era buscar o bimundial em 2017. E acabou não ficando ainda naquela Libertadores, teve um problema. Mas tem um papel fundamental ali também, naquela até campanha. Para passar ideias para o Renato e tudo. Claro. Ali estava começando um projeto duradouro. Claro. Né? 2016, Copa do Brasil, estava lá ele recebendo a medalha aí, a foto. 2017, o Campeonato da América, poderia ter vindo do Mundial, mas aí pegou o Real Madrid pela frente, é muito difícil, né? Mas depois ganhou estaduais, ganhou Recopa, enfim, né? Valdir Espinosa, tem uma foto mais antiga aí, ó. Olha ele e o Renato aí, ó. Várias com o Renato aí, ó. Aí no Vasco, Renato ainda jovem, recebendo as instruções Ele aceitou ser auxiliar do Renato, o tamanho da humildade, né? O Renato era o titular, aí, título mundial, né? Renato carregando o Espinosa com o Renato já aqui no Grêmio, né? Aí, ó, no Flamengo ali, né? Não era o Flamengo. Vasco. Era o Vasco ainda, era o Vasco que tem a Estrela de Malta meio que confundiu. Mas era uma parceria, né? E até em 2017 ficou meio confusa aquela história, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu. E agora também não adianta, não dá para remoer, porque senão a gente acaba falando coisas que não deve, né? Eu sei de alguns bastidores que também não vem mais ao caso, né? É aquela coisa. E agora tem que ficar com a parte boa da história. Isso. Se ele não falou os motivos, eu acho que não temos por que também nós falarmos, enfim. E tinha muito a contribuir ainda, né? Especialmente no Botafogo, que tem que ser prefeito, né? Com certeza, com certeza. Espinosa sempre, qualquer conversa com ele, né? Valia a pena. Valia a pena. E
E era uma conversa de amigo, né? Ah, sim. Não era uma conversa assim de um técnico ou de um cara que viveu futebol com uma pessoa que não viveu, que não jogou. Eu, por exemplo, eu gostaria de ter jogado. Alguns me falam que eu tenho a aparência do De Leon, mas eu não gostaria de ter o futebol do De Leon, né? Enfim, mas era sempre uma conversa de amigo, de parceiro, como se tu conhecesse ele há 1000 anos já, né? Enfim, era sempre muito agradável. E vai lá, cuidar de nós. Vamos assistir um pouquinho do que disse o Renato a respeito do Valdir Espinosa. Era como pai e filho, né? Espinosa trouxe o Renato, moleque lá de Bento Gonçalves, com uma cabeça ainda bem confusa, né? Bem maluquinho, né? Dentro e fora de campo, era difícil de domar a fera. E também nesse aspecto o Espinosa foi fundamental na história do Renato. Temos aí o vídeo? Hoje eu acordei, abri a janela, vi um dia lindo, ensolarado, mas infelizmente junto com esse dia lindo, ensolarado, veio uma notícia muito triste com o falecimento do meu grande amigo, do meu segundo pai, do Valdir Espinosa. Muito triste você perder uma pessoa que você gosta muito, que você ama. Eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim no futebol. Foi a pessoa que me descobriu, foi a pessoa que me trouxe para o Grêmio. E de repente chega uma notícia dessa. Mas na minha memória vai estar sempre as nossas conquistas, nossas grandes conquistas, principalmente pelo Grêmio, Copa do Brasil em 2016, Libertadores de 83, Mundial. Então essa é a imagem que eu vou guardar desse meu grande amigo. A imagem daquele abraço maravilhoso lá de Tóquio, onde nós ajudamos muito a conquistar títulos importantes aqui no Grêmio. Meus sentimentos da família, nessas horas fica muito difícil de se expressar, de falar algo mais. Quero que você saiba que tudo que eu tenho na vida, eu agradeço muito a você. Obrigado, meu amigo. Vai com Deus. Fazer o quê, né? Amanhã seremos nós, né, prefeito? Exatamente, infelizmente, né? Essa é a única coisa que a gente não escapa. E nem sabe quando vai vir. Daqui a pouco a gente está falando aqui, eu estava contando do Mário Barcelos, na noite anterior, bateu no vidro, pô, cara, vai embora. E eu estava comentando o tubo, acho que era do Internacional, e ele batendo no vidro para brincar, né? Ele estava saindo do programa de televisão, eu acho que Inter e Universidade do Chile, se não me engano, né? E foi a última vez que eu vi, que todos viram. Depois foi para casa, morava sozinho, e depois ficou em coma e se foi. Hoje também o Mário Barcelos. Então, vamos colocar um pouco de futebol aqui. E aí, prefeito? Terminou de joelhos, então? Quase. O senhor não viu todo o jogo, mas o final o senhor viu? Não, vi todo o jogo pela televisão, vi todo. Ah, sim. Sim, não, assisti todo. De casa, com as crianças, né? Mas eu acho que o resultado acaba... Os filhos têm quantos anos, prefeito? Eu tenho um com 15, um com 12 e um com 10. Bom, o senhor me ganhou. Eu tenho 3 também, mano. É que eu sou mais velho, então o meu um tem 32, a outra tem 23 e a outra vai fazer 15. Não é fácil, né? Mas e aí, qual é o mais fanático aí? O mais novo. O mais novo? Normalmente é o contrário. O mais novo e que gosta de futebol, joga, e joga, os demais não gostam tanto. Mas o resultado acaba escondendo um pouquinho, na minha opinião, as falhas do time, né? O objetivo é atingido, se classificou, enfim, bola pra frente. Mas precisava da grana também, tinha que passar. Também, Valia 20 milhões aqueles 5 minutos finais ali. Se toma um gol ali, acaba. Só dos 3 jogos o Inter ganha 3 milhões de dólares por jogar a próxima etapa. Os 3 jogos no Beira-Rio rendem ao Inter 3 milhões de dólares. Dá 13 milhões. O Grêmio também. O Grêmio já tinha isso garantido. 13. Bota mais renda, mais manutenção de sócio, porque tem muito sócio que perdeu o jogo no outro dia, ele já... Né? Ainda mais que o Grêmio está
e era a chance de ter Grenais e tal. Agora é competência dentro de campo, mas o mínimo o Inter tinha de conseguir. Ficou devendo no ano passado, porque ficou em 7º, né? Tivesse ficado em 6º, São Paulo ficou à frente, né? E o Corinthians tomou uma tamancada aí. E não conseguiu mais se reabilitar, né? Ontem empatou com o Santo André, e foi ele que empatou, porque estava perdendo mesmo, né? Mas o senhor estava falando... Não, acho que o resultado escondeu um pouquinho as falhas do time, né? Porque, enfim, aí classifica, todo mundo comemora e acaba... Mas o Inter precisa... É início de temporada, enfim, com o recém... Né? Pouco tempo indo no clube, os reforços, mas o Inter precisa melhorar muito. Né? A intenção e o novo modelo do técnico de jogada de ofensividade parece que ainda não encaixou. Né? Enfim... começo de temporada, pelo menos classificamos, começamos bem, mas o Inter precisa melhorar para poder repetir para melhor os resultados do ano passado. Bibiano Pontes, agora eu vou entrar no ponto nevrálgico da discussão atual do Internacional. Fux e Moledo, que parecia tão afirmado durante 2 anos, revezaram ali a defesa do Grêmio e a defesa do Inter em vários momentos do ano como a melhor defesa do Brasil. A do Grêmio há mais tempo, há 4 anos, né, desde 2006. Mas a do Inter cresceu nos 2 últimos anos. E era o ponto forte do Internacional. Não se tinha muita dúvida. Aí vem um novo esquema, uma nova determinação e o Moledo vira reserva do Fux. Como é que você acompanha isso? Porque vocês também tinham uma disputa forte na época. Tinha o Valmir Louruz, tinha o Hermínio, tinha tu, tinha o Figueroa, né? O Cedernir se mandou pro Caxias, porque não quis brigar. E aí... Vitota também saiu. Vitota também saiu. O Flávio Meleca também saiu na época. Vocês não lembram dele. Ah, não, mas aí eu ali foi. tinha o quê? 71, 72, eu tinha 8 anos, 9. Eu sei de onde eu ouvi vocês aí. Mas eu acho que o treinador, ele tem que ter um pouco, como é que se diz, da torcida, confiar nele. Ele está tentando entrar no esquema. Mas ontem, com aquela situação que deu, ele já viu que naquele esquema que ele inicia o jogo não vai poder continuar. Certo? E aí o que eu tenho na minha ideia é que o Inter precisa vender um jogador. E o jogador novo que teve na seleção, que está sobressaindo, é o Fux. Então o que está acontecendo? Eu acho que o treinador, diretoria e os jogadores conversaram e estão aproveitando. O que é isso aí? Isso é um campeonato com time de fora, né? De outros países. De botar o Fux a jogar para ver se aparece algum time que contrate o Fux. E aí o Inter vai ganhar um dinheiro para ver se consegue aí armar a maneira de jogar e o time de futebol que eles querem. Os laterais a gente também, aí o pessoal reclama, coisa e tal, mas é eles que estão aí. A torcida é passional, mas só que eu acho que elas têm que ajudar. O jogador está mal, vão aplaudir, não vaiar. Não vai levar nada, quem vai perder é o Inter. Se o Inter perder, eles vão perder também. Então, quando eles vão lá para torcer, apesar de que, como se diz, né, eles pagam para ir lá ver, eles têm que torcer a favor, mesmo o jogador estando mal. E, na minha opinião, é isso que está acontecendo. Eles querem vender o Fux e estão botando ele a jogar. E aí conversaram com o Moledo, conversaram com a diretoria e o treinador, e eles estão fazendo isso. A Ponte, você tem uma história engraçada de um gol a favor e um gol contra, né? No mesmo jogo. Né? E a história que você ia tirar o calção, né? Quem é que contou aqui, rapaz? Duas coisas. Duas coisas. Acho que foi o César Pacheco que contou aqui. Deve ter sido. Foi o César Pacheco. Muito, meu amigo. Ele estava uma noite anterior junto contigo e fizeram uma aposta. Estudamos no IPA, Educação Física. Isso aí. Então, me dava bem com ele. Aconteceu o seguinte... A gente ficou pelado no campo, né? Não, vamos contar primeiro o bom, né? Esse foi um Grenal. Eu fiz um gol contra, o Loivo cruzou da esquerda e o Schneider era o goleiro naquela época. Eu joguei com o Schneider, Gainete, Manga, Rafael, o Cavaleiro no juvenil. Então era o Schneider. E o Schneider, como eu vinha olhando para a bola, cruzou do lado da esquerda, e eu não vi que o Schneider vinha saindo. O que eu fiz? Eu fui atrasar para o Schneider. E eu encobri o Schneider. Eu acho que nem o centroavante fazia um gol daquele. O que aconteceu? Aí vem na cabeça do jogador que já aconteceu.
tanto no Inter quanto no Grêmio. Agora eles vão dizer que eu estou vendido. Deu a sorte, assim, aquelas coisas que o velhinho lá de cima. Como se diz, o Valdomiro vai bater uma falta e eu vou para frente. Não tem nada aqui, não era para cabecear nem nada. Jair era o goleiro do Grêmio. O Valdomiro batia forte. E bateu e pegou no peito do Jair e sobrou para mim. Eu fiz o gol. Aí, como se diz. Aí eu não vi mais nada, né? Eu não sei o que aconteceu. E os calção foi o seguinte. Falei com o Belmonte. João Carlos Belmonte. Está nos assistindo seguidamente. Está mais em Tramandaí essa época do que a... É uma figura excelente, aquela pessoa. E eu falei com ele que ia tirar. E de fato, não jogou. Meio que deu problema lá no... E o pessoal... E eu tirei os calções. E levantei, mas logo em seguida botei, porque o pessoal não saiu de volta. Mas se eles tivessem feito uma sacanagem, ia ficar muito feio pra mim. Não, mas na época, magrão, né? Magrão, daqui a pouco. Tava magrão, mas... eu vi as fotos aí. Parece que tem um compilado aí. Isso aqui muito bem feito, um álbum. Isso foi. Um álbum muito bem feito. A falecida irmã. E agora algum escritor aí podia pegar esse minha material patroa, e transformar em livro. Até quando nós viemos pra cá, veio uma moça junto e ela disse que eu falei, disse, não, vou levar pro Rex, o que o Rex vai dizer se dá para fazer um livro. E aí se ele não indicar ninguém, aí eu entrego para ela, vou entregar para ela agora, já estou dizendo ao vivo aqui, que vou dar esse álbum para ela escrever o livro. É isso aí. E aí pega mais alguém da sociedade, os mais velhos que te viram nascer lá pra bola e pega mais uns depoimentos, faz em cima das fotos. O Braulio Barbosa de Lima, o filho dele está escrevendo um livro. Eu contei pro filho dele a história, eu disse, nem sei se você vai querer colocar no livro, porque eu não sei qual é o tom que vai ter o livro. O Braulio, técnico do Internacional, Cláudio, prefeito Bibiano, prefeito Maneco, Bibiano, o Braulio está saindo da sala do presidente Pedro Paulo Záquia e eu estou subindo, né? Sempre xereteando na vida dos outros, né? Repórter, e eu era, modéstia à parte, dos bons, né? Para mim não tinha hora, não tinha dia, não tinha se estava bem humorado, mal humorado, não tinha clima ou não, ou anticlima, ou me dava ou não me dava. Lá estava o xereta lá, né? Aí tô chegando para fazer vou lá dar uma chegada no presidente, né? Cheguei mais cedo, tá? Quando veio o Braulio bufando, sim, alguma coisa deu, mas eu não sei sintonizar bem o tempo e o espaço. Mas eu acho que já tinha algum clima de que podia dar zebra. E o Braulio tinha um pouco mais de um mês no Internacional. Aí cheguei no... O que houve, Bruno? Me demitiram. Isso aqui nem Jesus Cristo salva. Não, para aí. Te demitiram, lamento, mas vamos gravar isso aí. E fiz uma entrevista com o Braulio, que virou capa dos jornais no outro dia, né? Nem Cristo salva. Eu disse, se quiser colocar no livro, porque é uma contribuição minha, né? Eu não vi o Braulio jogar e indiquei várias pessoas, né? Dei o telefone do Lauro Quadros, do Belmonte. Baita de um jogador. Sabia tudo de bola. Era um D'Alessandro na atualidade. Era um craque. Eu acho que até ele tinha mais habilidade com a bola no pé, né? Porque ele era malabarista. Agora, né? Um dos melhores, que é ser um craque fundamental, eu até poderia dizer, e alguém achar que é brincadeira, seria, a gente conhecia ele por Chorinho. Chorinho, né? Braulio e Chorinho no meio do campo. Mas todo mundo dizia que ele era um Pelezinho, né? O pessoal, o torcedor, ia 1 hora pro campo para olhar Braulio e Chorinho jogar no juvenil. Ele teve problema com álcool? Tem problema com álcool. É uma mistura. É uma pena, né? Porque todo mundo fala a mesma coisa. Se tu me perguntasse, eu ia adivinhar que era o Chorinho. Todo mundo fala a mesma coisa. Tu é da época do Manuel Braga Gastal, da rejuvenilização do Internacional? Sou da época do Efraim Pinheiro Cabral, Braga Gastal, quem mais lá, lá anterior. Frederico Arnaldo Balvé? Isso foi muito antes, veio os Mandarim. Mas o Balvé foi 2 vezes presidente. Isso, foi presidente o Balvé, o Mandarim, o Carlos Stechman.
Aldo Dias Rosa, agora até o filho dele está na diretoria, tinha uma casa uma loja de material de construção, Heraldo Herman. O João Patrício Herman. É o que está na... pai dele. Sim, mas o que está na direção é o... Bom, Rec, eu cheguei em 64 no juvenil. Mas aí é que estava começando a rejuvenilização. Aí o time juvenil era Cavaleiro, Zangão, Batista e Mauro Enísio. Antes do Grenal juvenil, Mauro se machucou. E o falecido Abílio disse, tu vai jogar, eu digo, vou. E dali em diante não sai mais. Eu fiquei 1 ano e pouco de titular. E até capitão fui Quer de dizer juvenil. que tu pegou a parte ruim e a parte boa. Porque aquela parte era o que o Grêmio ganhava. Isso. E No aí, começo. naquele Grenal, tirei uma invencibilidade do Grêmio, juvenil, e tiramos e fomos campeão. Então, graças ao bom Deus e à família, que eu sempre digo, não fizemos nada sem a família, cheguei com o pé direito. Então, e aí eu peguei aquela turma toda, quando eu digo assim, peguei Elton, peguei Então ficou mais de 10 anos. Peguei 10 anos no Inter, mais? 12 anos. 12 anos. 64 saí em 75. Até em março de 76 eu saí. Que não precisava sair. 12 ou 10 anos de clube naquela época, tinha estabilidade. Não botei bronca, não botei processo contracional. O pessoal pergunta se eu estou arrependido. Não estou arrependido. O que eu queria conseguir o ano passado era ser o segundo, que agora vamos estar jogando e vai jogar mais, eu acho que uns 2 anos. D'Alessandro vai passar 530 jogos. Recebi a homenagem. E tive os títulos, são o quê? 9 títulos para o Internacional. Quer dizer que eu agora vou viver para a família. Não chegou a ser bi-brasileiro, então foi só campeão, 75. só primeiro. Mas em 76 chegou o Marinho Pérez, já complicava chegou o mais. Marinho Pérez, ficou 6 meses, 7 meses, foi embora e hoje até falo nele. E a gente que jogou lá e pegou a fase ruim e a boa... Por isso que foi importante aquela festa do resgate, Sim. da inauguração do Beira-Rio, porque essa história ela tem que ser permanentemente contada. Porque senão só os grandes destaques nas grandes conquistas, né? Daqui a pouco o Gabiru, né? Merece ser lembrado. Sim, claro, e merece mesmo, merece. Mas não pode ter mais expressão do que o Ponte, que ficou 12 anos lá. Eu me lembro o seguinte, né? Nós pegamos aquela turma, né? Aquela brava que foi de 65 a 69. Eu peguei aquela época. Eu peguei todos aqueles jogadores, depois vim. Aí eu fui titular de 69 a 75. Quer dizer que eles dizem, fulano chegou e jogou comigo. Jogou comigo. Manga, jogou comigo. Tu entende? Eu peguei todos aqueles jogadores. E hoje em dia, eu não sei o que é. Porque faz muitos anos, né, tio? O pessoal se esquece. E eu não reclamo disso, cara. Eu só reclamava que não tinha sido homenageado nenhuma vez. E reclamaram e bem. Mas não fizeram uma correção, porque na reinauguração do Beira-Rio, engraçado, o Internacional reinaugura o estádio e o time que inaugurou o estádio não era homenageado. Não. Aparecia todo mundo no telão, bem feita chamado. a festa pelo Edson, né? Mas aí, um negócio inacreditável, né? Mas a vida é assim, né? Em todas as profissões. É isso aí. Em todas as profissões. A gente tem que se preparar. E eu, graças a bom Deus, me preparei. E graças à família. Para não ficar machucado. Nós víamos lá, quando inauguraram o campo, a gente ficava na concentração que dava para o lado do rio. Aí chegava aqueles ex-jogador, e o jogador dessa época, a inauguração, 69, ganhava 3 convites. Normalmente, Tovar, Dorinho, Bibiano, Claudião, nós dava para os ex-jogadores os convites. Depois, mais tarde, que foi surgir as carteirinhas, que aí o jogador podia... E assim mesmo, com aquela carteirinha, tu tem que ir lá no departamento, não sei do que, pegar um papel lá para vir para entrar. Aquilo que nós estávamos falando antes, Espinosa, que eu disse, coisa bonita, não é só Espinosa, bastante gente, da Alessandra, essa turma, eles ajudam. Não é que o Inter,
como é que se diz, o clube não é como é que a gente fala que tem obrigação, não, mas eles não é instituição de caridade. De caridade, mas eles podem ter um grupo lá de assistente social para fazer as visitas. Vou ver fulano. Agora, quantos jogadores a gente vê falando aí, ó, que estão mal, entende? Aí tem um departamento lá que não faz isso. Aí pega lá o Bibiano, uma fase boa, dá mais uns 5, 7 mil pro Bibiano, o Bibiano vai viajar pro interior aí, certo? Com o clube. Pô, mas para aí, Bibiano, tu tá ganhando quanto? Tô ganhando 7. Então 2 desse aí tu vai botar nessa caixinha aqui, que nós vamos ajudar. Para fortalecer. Isso aí. Mas agora eu tenho um grupo aí comandado pelo Loivo, né? Tem vários jogadores do Grêmio que estão fazendo exatamente isso. Uma associação, cada um paga 10 mil. E um do Inter também, aqui de Canoas, está fazendo isso. No Inter. Mas não tem nada que ver lá com o clube. Não, o clube deveria tomar uma outra iniciativa. Poderia fazer em paralelo até. Né? Mas é uma iniciativa interessante. É história, né? É história. O Grêmio de 1903, o Inter de 1909. Os clubes não nasceram agora. Eu digo, vai lá no clube, tem condições. E é a história que a gente debate todo dia, né? Tu estava falando do Espinosa, o título de 83. Vai lá o clube. Quando tem a rivalidade, tu brinca que é campeão do mundo, foi, não foi, ganhou a Libertadores. É isso. O clube vai lá, olha, o Bibiano precisa de uma operação. Vamos providenciar, tá o clube, o médico do Inter lá, trabalha lá no... O Caçapava, a AGAP ajudou, como ajudou vários outros jogadores. Mas aí, a FAAP, que é comandada nacionalmente, acho que ainda é, pelo Wilson Piazza, ficava com a grande fatia arrecadada e era uma brigaçada e respingava pouco nas associações estaduais. A Associação Gaúcha de Amparo ao Atleta Profissional, a AGAP. Ela existe, né? Ela é presidida pelo Demétrio, ex-zagueiro do Internacional, e agora não sei quem é o presidente. E eu sempre me preocupei muito com isso. Inclusive, quando eu fiz o Por Onde Anda Você na Rádio Guaíba e no Correio do Povo, eu acompanhei a vida de sei lá quantos atletas, era todos os domingos, dá 48 por ano, 10 anos, 480 no mínimo. Né? E na rádio acho que nós tínhamos mais de uma vez por semana, mas no final de semana era um sempre, com foto, com texto grande, o que foi, o que faz, como é que é a família, o que fez no passado, que usufrui hoje, o que deixou de fazer, o que se arrepende. E é tão legal isso. Então, eu gosto de história e a história tu busca a identidade, né? De onde tu veio, o que tu é, para onde tu vai. Por exemplo, o Grêmio, como o Grêmio surgiu, como se caracterizou o futebol do Grêmio ao longo dos anos, das décadas, como as conquistas se forjaram. O hino do Grêmio tem a participação de um lagoense, sabia? Olha aí. Eu sou de Lagoa Vermelha. O Hamilton Chaves estava tomando um mé junto com o Lupicínio Rodrigues e tinha greve dos bondes. E aí surgiu aquela história, né? Até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio no Grande Velho e se abraçar e for. O Manga... Hamilton Chaves. Eu tinha um espaço na Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, eu entrevistei o Lupinho, contou essa história e tudo mais. Se não me engano, entrevistei mais... Eu não quero dizer aqui, porque senão daqui a pouco eu vou falar de alguém que já está... Né? O Inter fez com o Manga. O Inter trouxe o Manga de lá. Sim. Botou num apartamento aí ele e a mulher, dava um X por ele, e além do X que ele ia Santa Cruz, ele cobrava uma quantia. Acho que o Grêmio também fez isso aí. Não, mas o Inter tem um departamento lá, tem o Irã, tem o Fabiano, que chama de Fabiano Cachaça, tem o Pinga, e viajam com taça pelo estado aí. O Elton Fürstensaiffer até morrer, né? Esse aí fazia, que nós comentamos aqui. Ele ia nessas ali, cobrava um X e dividia com os que estavam necessitando. Estava fazendo um baita de um trabalho. Dorinho. Aliás, o Elton tem uma história parecida com a do Tinga, né? Jogou a vida inteira no Grêmio, aí no final da carreira veio para o Internacional, depois de passar pelo Botafogo, e se revelou colorado doente. Eu conheci o Elton era colorado doente. E jogou com uma vontade no Grêmio, né?
Um cara que se entregava, né? Teve no Botafogo. Jogou no grande Botafogo. Era uma loucura que ele, como tu disse, se dedicava ao jogo. E tem a famosa frase do Gerson, né? Então, agora vai lá, desarma, dá o bote, depois entrega para mim, entrega para quem sabe jogar. E ele mesmo contava. E ele não dava bola. Humildade. Prefeito, o que o senhor vê de defeito maior no time do Internacional? O Bibiano já falou da necessidade de estabelecer um regramento, né? É para vender o jogador ou é para ganhar título? É melhor o Moledo para o time e ruim para o caixa, porque o Moledo não vai render mais? Ou realmente é a tal da modernidade de sair jogando, ou a diferenciação, coisa diferente que faz o Cudê? Eu acho que o Inter ainda, por incrível que pareça, continua D'Alessandro dependente. Né? Com 40 anos de idade, é o jogador que arma, é o que consegue encaminhar o time para frente, é o que toca a bola, é o que para. O cérebro do time continua sendo D'Alessandro. Acho que não tem substituto, pelo menos por enquanto, para ele. E dificilmente ele vai aguentar o ritmo se o Inter seguir na Libertadores, Gauchão, logo em seguida começa o Brasileiro. O senhor teria renovado com o D'Alessandro no final do ano passado? Sem dúvida, mas nós já tínhamos que ter uma segunda opção, terceira opção, a composição do meio campo, do meio para frente. Tá, e esses guris aí que ganharam a Copa São Paulo? Já vou perguntar também pro Cláudio Medeiros, do Grêmio do Prata, porque tem 2 meninos no Grêmio prontinhos para jogar. Se o Grêmio não tiver preguiça de botar em campo, o Elias, meio campista, e o craque, que é o... Puxa, me deu um branco agora. Rosa. O Diego. Diego Rosa e o volante, Elias, né? Estão prontos para jogar. E o Internacional tem Praxedes, tem o Guilherme Pato. O Inter ganhou os títulos todos o ano passado, né? Aspirantes. Dali é obrigado a surgir. Mas na Copa São Paulo o Inter jogou bola. O Inter ganhou muito título de forma pragmática. Parece que jogava competição para ganhar título. Tanto é que se dizia, o Grêmio promove os jogadores e o Inter ganha os títulos. E no Inter não se aproveitava. Até diziam, prefeito, vê com a contradição, ganhava títulos e diziam, cara pesado me disse, não vou dar o nome porque senão fica ruim, mas disse aqui, a safra não é boa. Não é boa, mas ganhou os títulos. Nós vimos tem alguma coisa errada, né? Não, mas então eles nasceram de um ano para o outro e cresceram e sobreviveram. Safra não é boa, o que houve? Teve estiagem. Não, e depois ganhou a Copa São Paulo com 100 times. Como é que a safra não é boa? Como é que o Praxedes surgiu? Foi feito de proveta? Não é possível. Então, mas é incrível. Quando uma pessoa fala isso, não sei quem é e nem quero saber, mas demonstra desconhecimento. É verdade. Desconhecimento. Aí chegou um cara. Não pode falar. Futebol é do clube, né? Não convive lá no clube. Não convive no seu clube, né? Não convive no clube. Prefeito Maneco, Bibiano. Estiagem. Choveu demais no campo, não deu. Alagou. Chegou um cara no Inter que já tinha feito um grande trabalho no Grêmio. Que é daqueles que tem, tipo o Abílio dos Reis. Conhece jogador. Para normatizar isso aí. Porque não adianta botar um monte de cartolinha que não conhece o métier. Coloca quem conhece o métier. For buscar o Fábio Matias de volta. Pois ele foi campeão como técnico. Mas ajuda na organização todos os dias. Vão por aqui. Vocês já foram por aqui e se quebraram. Como o Bibiano estava dizendo. Aliás, o Espinosa estava dizendo aí. Falecido Espinosa, né? Junta os dois. O velho e o novo. O Pontes vai se lembrar. O Paulo Lumumba. Pô, falecido Paulo Lumumba, entrevistei muitas vezes. Colega de educação física. Vieira, Joãozinho, Loivo, Luiz Felipe. Gilberto Andrade. Estudamos no IPA, educação física. Achei que tu ia falar Dorinho. Não, ele falou todos os lembraram de educação física. Todos daquela geração ali que ganharam Brasileiro, Libertadores, Mundial, é uma referência, assim, ó. O Paulo Lumumba. E o presidente Odoni conseguiu complicar a vida do Paulo Lumumba. O Paulo Lumumba morreu magoado com o presidente Paulo Odoni. Eu estou dizendo aqui, não é nem por... Quebrei os pratos com ele também, que não era difícil, né? Mas o Paulo Lumumba, eu fiz várias e várias entrevistas. Pô, eu podia ter recebido o meu dinheiro do Grêmio.
esse homem podia ter me pago financiado, eu tenho direito a isso. Mas tinha lá um quiprocó, que ele tinha entrado na justiça, aí o Grêmio se magoou e acabou complicando a vida. Ele morreu, né? Inclusive, quando eu fui fazer o Por Onde Anda com ele na finaleira, ele já não dizia coisa com coisa, né? E eu tive que entrevistar a mulher, um pouco dele, um pouco da esposa, para consertar a história, para poder publicar. Ele estava já com Alzheimer avançado, né? Então, quando ele tinha momentos de lucidez, ele já lembrava da história. Ele dizia, mas não é possível o que fizeram comigo. Bibiano. Zagueiro. Florindo. Não é ele que está com problema? Há pouco tempo. Tinha necessidade de acontecer isso? Não. Expõe o próprio clube. Mas o clube pode ter, não sei quantas, assistente social. Vou fazer um trabalho desse, pegar lá as fichas. Uma basta. Pegar as fichas lá, as listas. Como é que tá fulano? Como é que tá fulano? Onde é que está? Se interessar. Não é para estar gastando dinheiro à toa. É para ver os necessitados. Fazer um fundo. Não, a ideia que você deu é perfeita. Você acha que o D'Alessandro não ia colaborar? Pô. Você acha que Ele já colabora agora? Claro. É outro, cara. O Lomba não ia dar um dinheiro por mês? É outro, se for. Todos. Vem no contra-cheque. Renato. E daqui a pouco promove. O Renato, o treinador do Renato ajuda muito. Esse aí ajuda, e jogador também, cara. O Renato. Yura. O Yura empregava. O Pontes falou algo agora, o Renato. Não se comenta muito, né, publicamente, mas nós sabemos de bastidores e tal, interno. O Renato ajuda muito. Agora vai ajudar mais do que nós estamos falando aqui. O pessoal vai ser... Às vezes, o Renato tem aquele jeitão dele e tal, nas entrevistas, e todo mundo sabe como é que ele é. Marrento ele é. E é o jeito de lidar com o repórter também e tal. Ele dá aquelas curvas dele, etc. Pra nós, ele continua nos driblando. Ele driblava os adversários. Mas assim, ó, é uma figura humana que a gente sabe incrível. Até o empresário dele mora no mesmo prédio lá do Rogério Falavena, do nosso grupo, e tem as histórias. O Gauchinho conta lá e tal, enfim. O Renato ajuda muito. Isso aí é legal. Que às vezes a figura dele nas entrevistas não deixa transparecer, né? Parece que não, né? Parece que ele vive numa... E parece que ele se blinda, né, dessa coisa, enfim. Prefeito de Itaquari, prefeito. Itaquari está bem, graças a Deus, muito bem. Cidade caminhando cidade bem. Bonita, né? Vivendo com essa crise que nós estamos hoje, a cidade com contas em dia, investindo mais de 50 milhões, agora em março inaugurando um call center, vai gerar mais de 800 empregos. Então nós estamos satisfeitos, já pagando 13º agora a primeira metade no final de março. Enfim, já está pagando o 13º? Metade. Tem emprego para mim lá em... Vai ter. A cidade está bem, nós estamos contentes, viu? E acho que a cidade está num outro patamar aí, o senhor conseguindo sair e retomar um protagonismo que ela sempre teve no Vale do Taquari. Quando é que vocês começam a planejar aquela festa de fim de ano? Já agora, porque passa agora o rodeio. Tem gente envolvida naquilo lá? Passa o rodeio agora dia 8 de março, né? Tem o rodeio lá em Taquari, que é um rodeio tradicional, já há mais de 40 anos também. E aí passa o rodeio e já começa a pensar no Natal. Que beleza. Começa a organizar. E tem muito voluntário lá? Bastante, a grande maioria, praticamente, com exceção dos funcionários da prefeitura. Enfim, do som e tal, que é, né? O resto é todo mundo voluntário. Aquele teatro todo que tu assistiu ali, 99% de voluntários. E veio Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza. E agora, o problema agora é o que fazer em 2020. Como é que tu vai fazer melhor, né? Pô, elas estiveram em Brasília agora, no jogo Atlético Paranaense e Flamengo. Na hora pensei já no que eu vi lá em que teve lá em Itaquari, para te saber por isso que ele está falando. Prestigiou o Natal lá com a gente. Já me mamei lá. O prefeito... Já me mamei. O Voltaire ainda gravou eu cantando. O prefeito IREC até... Não é para botar no ar. O Maurício Traíra já quer botar no ar aqui. Até aproveitando a oportunidade, eu posso dizer que também fui beneficiado por Deus por ter ido para Taquari. Cidade maravilhosa. Numa eventualidade, estou há 41 anos lá, só tenho agradecimento, me dou com todo o pessoal, me dou com todos. Vejo, como o prefeito está dizendo aqui, a cidade crescer. E digo sempre assim,
Sou um privilegiado. Eu fui num churrasco lá que me Sou disseram um que... privilegiado em morar em Taquari, eu e a minha família. Viu, Bibiano, para corroborar com o que você está dizendo pelo trabalho do prefeito aí, me disseram lá na eleição que lá no churrasco, lá apresentação lá do final do ano, a eleição já é tapa em cego, né? Não, nem pensar. Não é? De jeito nenhum. Ah. Eu não posso mais, né? Já me reelegi, mas... Não, mas eu acho que ainda dá para dar o nome, né? Acho que é o André, né? O André é o pré-candidato. Eu tenho uma memória boa. É o Tem uma memória boa. pré-candidato. Diz que vai... Diz que é um assalto. Não é? Tem que trabalhar. É que nem jogo de futebol, né? Nem sempre o favorito que ganha. A oposição não fique brava comigo, eu não conheço ninguém da oposição. Eu sei que esse trabalho que está sendo feito lá é bom. Agora, não estou falando mal de ninguém aqui. Está te comprometendo. Não, eu estou falando bem do que eu conheço. E não estou recebendo nada por isso também. Mas, é muito legal isso aí. Intervalo no Passo da Areia, 0-0. Zequinha vai sofrendo aí com a Chapecoense, mas já era esperado também. 0-0 é pênalti já, né? Nessa fase. Mas vai ganhar. Será que ganha? Vamos ver. Daqui a pouco nós conferimos. A gente vai começar o segundo tempo. Aí nós conferimos ver se essa tua boca é santa. Não é, né? Então vai sair o livro de Bibiano Pontes. Vai contar a história da família que começou em Passo Fundo. Não. Nós começamos em General Cana, que é a minha cidade natal. 20 quilômetros de Taquari, passando a barra. Do outro lado do Rio. Tá. Do outro lado do Rio. E como é que os irmãos pararam em Passo Fundo? Né? Não, Daison veio para Porto Alegre. Tá. De Porto Alegre ele foi para Ijuí. Não, Santo Ângelo. Aí o ex-presidente da federação... Rubens Hofmeister? Não, o outro aquele, que é lá de Juí, parece. O Emílio Berondi? Isso. Contratou ele lá pro time de Juí. E vendeu depois para Passo Fundo. Entra aqui, peraí. E o João, os mimos do Cadeira Cativa aqui. Viu, Rec? Vai passando aqui, Cláudio, lá pro... O João... Vocês vão ter que conviver com essa minha lata agora, todas as manhãs. Ô, campeão, o João... Obrigado. O João ele jogou 2 anos no Grêmio com o Foguinho. Ah, sim. A história é bonita da família. Depois... O Edgar Schmidt, que deve estar nos assistindo na clínica, figura fantástica, ele dizia que para entrar na área em Passo Fundo só armado. Ele dizia, para passar pelos irmãos Pontes lá, só armado. Eu tinha falado pro prefeito aqui que ia deixar só ele lá, porque eu não sou de... Mas o Edgar Schmidt, eu tenho que mandar um abraço para ele se ele está nos olhando. Está nos olhando sempre. Eu tô mandando ele tem um quartinho lá com televisão, tudo. Eu tô mandando junto com a minha família, porque, que pessoa excepcional. Nosso relacionamento com os jogadores, eu peguei a parte boa ainda, né? Eu comecei em 85, era uma convivência assim. Eu sabia o nome das esposas dos jogadores, né? Sei até hoje. Se me perguntar, eu vou dizendo aqui, uma atrás do outro. A convivência era... Quem era assim antes, Matzenbacher. Ah, sim. Eu convivi com o Zé Matzenbacher. É a numerologia. E um outro... Ele não fez a tua numerologia também? E um outro, mestre, que dormia às vezes lá na... Valdomiro Moraes? Não. O... Regis Zoyer? Saiu da Gaúcha, teve uma briga com o Santana lá, não sei o quê. Até já faleceu. Não, puxa vida, não vou dizer o nome, que posso estar vivo ainda. Eu ia chutar não, já eu ia chutar o nome aqui. Era um baixinho? É o Valdomiro Moraes. Não era isso, não. Janei Carlê? Vianney Carlê. O Janei. Esse dormia lá, João Janei Carlê. Pra pegar os furos. O Vianney era fogo. Pra pegar os furos. O Vianney me ensinou a principal coisa do jornalismo esportivo. Uma, boletim tinha ritmo. E a outra tinha lead. Para quem não sabe o que eu estou falando, estou falando em inglês aqui, é a arrancada do texto. Ali tu já dizia. O Grêmio treinou hoje à tarde aqui no CT Luiz Carvalho. Time está definido, vai ter as voltas dos zagueiros Kahneman e Jeromel. Apresentação do volante fulano de tal aconteceu, cercada de conselheiros. O Grêmio agora vai contratar um volante. E joga no domingo, no sábado, 11 horas da manhã contra o Juventude. O resto é perfumaria. Já voltamos.
18 horas, 12 minutos. Grêmio recebe o Juventude sábado, 11 horas da manhã na Arena. Viagem para a Colômbia será no domingo pela manhã. Jeromel estará de volta para atuar ao lado de Paulo Miranda. David Braz está suspenso. Kahneman tirou os pontos ontem e deve levar pelo menos 10 dias para estar à disposição. Não é pessimismo, mas quando falo em 10 é 20. Além de Jeromel, os únicos titulares contra o Juventude devem ser Vanderlei e Lucas Silva. Matheus Henrique e Everton ficam fora e são dúvidas para a estreia na Libertadores. Terça contra o América de Cali. No sábado, Orejuela, Caio Henrique e Thiago Neves devem começar uma partida pela primeira vez. No Internacional, classificado para a fase de grupos, Colorado recebe a Universidade Católica na próxima terça, 7h15 da noite. D'Alessandro suspenso será o desfalque. Gustavo foi apresentado hoje, projetou parceria com o Guerreiro e já é a opção do técnico Cudê. Já fez uma promessa: se ganhar título pelo Internacional, vai tatuar no corpo como tatuou uma conquista que ele teve lá pelo Corinthians. Lindoso deixou a partida contra o Tolima com dores, mas não preocupa. Check-in para a partida já está aberto. Musto segue pendurado, se levar cartão ficará fora do Grenal na segunda rodada na Arena. Sábado, Colorado visita o Caxias, 7 da noite, lá no Centenário. Vai ser fumeta. Tendência é de time quase todo reserva. Lomba deve ser um dos poucos titulares em campo. Recuperado de lesão, Potker deve atuar pela primeira vez na temporada. E atenção para as primeiras 6 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020. Grêmio e Fluminense, Ceará e Grêmio, Grêmio e Corinthians, Flamengo e Grêmio, Vasco e Grêmio, Grêmio e Goiás. No Internacional, Coritiba e Inter, Inter e Santos, Fluminense e Inter, Inter e Atlético Goianiense, Inter e Atlético Mineiro, Botafogo e Inter. Uma tabela equilibrada aqui, né? Pegam times médios, como o Grêmio pega Goiás, Vasco, Ceará, Fluminense, todos dá para encarar, e mais o Corinthians. De duro mesmo pega o Flamengo. O Internacional pega o Coritiba, pega o Fluminense, pega o Atlético Goianiense, pega o Galo, que está numa maleza, e o Botafogo também muito mal. Aliás, na madrugada o Galo cantou, né? Todo mundo, Dudamel, o Rui Costa, o craque lá, o Marques, todos dançaram, e mais os assessores, todos do Dudamel. Já voltamos. Zero a 0 no Passo da Areia, São José e Chapecoense. O Zequinha precisa ganhar para avançar a terceira etapa da Copa do Brasil. O Zequinha já está com 1,1 milhão no bolso. Se avançar, já leva mais 1,5 milhão, né? Que é o caso do Juventude. Juventude, 2 etapas, já meteu 2.700 no bolso. Pagou a folha. Pagou várias folhas. Pagou o ano inteiro. Botar 300 de folha, 9 meses está pago já. E que sufoco do Juventude ontem, né? Nos pênaltis também, né? Não terminava nunca. Aqui. Jogo debaixo de chuva e... 15 pênaltis. Os caras marcaram logo no começo do jogo. Tomaram um sufoco no primeiro tempo, aí o 15 teve um jogador expulso no segundo. E aí conseguiram empatar, né? Bibiano, o que você tinha uma loja de tintas lá, né? Não, vamos esclarecer. Cheguei em Taquari, Tu era um dos marajás da cidade, é isso? Exatamente. Não. Cheguei em Taquari, tinha um amigo, tinha uma revenda de carro. Aí eu comecei lá para sair, para isso, para aquilo. Fiquei 5 anos lá junto com ele lá, mas não era a minha loja de carro. Isso nós conversamos ainda lá no teu programa, lá no centro. Aí depois um dos genros botou uma loja de tinta com o outro rapaz lá, colega. Aí falaram comigo que quando inicia uma loja, uma coisa, é difícil para estar pagando tudo, né? Fui para lá, fiquei 3 anos. Aí o outro genro e a filha botaram uma imobiliária. Aí eu fui lá para a imobiliária. É o multifacetado. E agora já vai para 5 anos que eu estou na imobiliária. Então, propriedade minha,
Coisas não precisa mais do que já tem. Não precisa. A gente tem que viver de acordo com o que ganha, né? Então, aquela vida boa, a mulher é professora. Né? Então, com essa... E uma cidade como Taquari, eu sempre digo assim, ó, se tu tiver dinheiro, tu vai lá e compra. Se não tiver dinheiro, tu vai lá e compra. Como é que o cara vai, né? Cidade... Mas eu quero aproveitar, Rec, para falar sobre o futebol de Taquari. De várzea? Pode ser depois do intervalo? Pode. Depois do intervalo. Um recado da Óticas Viver, que tem o seu feirão lá com ótimas oportunidades. Você pode pagar em 10 vezes e vai ter tantas vantagens. Não paga armação. A sua idade é o desconto nas lentes. Se tiver 40 anos, R$40 de desconto. 60 anos, R$60 de desconto. Tu vai escolher qualquer armação da Ótica sem pagar nada. E ainda a idade é o desconto nas lentes. Corra, ligue, depois ligam de volta para você. 30 85 77 20. Ligando agora, sendo um dos 30 primeiros, além de todas as vantagens que eu já mencionei, você ganha também um lindo óculos de sol. Pode fazer em 10 vezes, nada de juro, paga o mesmo preço como se fosse à vista. 30 85 77 20. Feirão da Óticas Viver. Tá esperando o quê? A armação você não paga. A idade vale desconto e ainda ganha um lindo óculos de sol. Corra, ligue agora, 30 85 77 20. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Onde tem saúde, tem Sanar. Peça o cartão Fidelize, programa de descontos da Sanar Farmácias. Tem um carro zero ainda esperando por você. Até 70% de descontos nas compras. E gastando R$20 na perfumaria, recebe o cupom para concorrer ao automóvel. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Telefone 3225-2378. Feirão de Tintas FAC, preço à vista em 10 vezes sem juros nos principais cartões. Mais de 10 mil cores das marcas Killing, Renner, Souvenir, Montana, Hidronorte, entre outras. FAC, materiais de construção. Conheça a loja na Florianópolis, 2855 aqui em Canoas, no bairro Matias Velho. 34 15 6100, grande Wilson FAC. Futebol de Taquari é forte? Posso dizer que é, eu já fiz cobertura de futebol lá, hein? O Benítez, Ernesto Guedes. Eu estava naquele dia, professor. Até naquele dia, foi o treinador das categorias de base, depois profissionais, e hoje é treinador de profissionais. Foi lá para... Aquele dia jogava contra o time de Vacaria. Glória. O Glória. Tinha um centroavante grandão que indicaram pro Inter. E ele foi lá nesse dia que tu Zé estava... Cláudio? Não. Centroavante grandão? É, bem grandão. Não formou, não, lá em Vacaria. Ele não formou. Ele não... Só... apareceu mais. Naquele dia que foi Não era lá... o Jorjão? Não. Esse aí é conhecido. Esse aí não chegou a formar. Ah, tá. Mas eu acho assim, o futebol em Taquari é bom. Tem o Pinheiro, que faz um trabalho muito bom, o professor Dutra, há anos. Paulo Porto não começou no Pinheiro? Sim. Começou, Paulo Porto. Campeão amador. O prefeito joga? O prefeito joga. Corre atrás, é diferente. Joga lá no... Joga, eles têm fim de ano lá, aqueles eventos para angariar alimentos e coisas. Mas o professor Dutra, que trabalha no Pinheiro, tem a escolinha, Pinheiro Dutra, ele teve 5 anos internacional. Só não ficou e não subiu mais por causa de ter problema de saúde. Tem lá o Cícero, que está lá no Palmeiras. Sim, o Cícero Souza. Cícero Souza. E tem o Taquarense, que agora assumiu um presidente, os outros também, mas agora esse presidente está reformando o Taquarense e eu acho que vai ser 2 forças de futebol em Taquari. E tem um amador que é comandado pela prefeitura, pelo departamento da... Então o futebol Taquari está bom. Deixa eu explorar um pouquinho o Cláudio Medeiros. O Grêmio, o que está certo e o que está errado? Renato desaprendeu?
Olha, não, obviamente o Renato não desaprendeu. Difícil, mas eu acho que faltam peças ainda, né? Pro meu gosto de futebol, pro que eu vejo do Grêmio, as necessidades do Grêmio, o Grêmio precisa ainda de um jogador com características de marcação no meio-campo, que essa seja a sua principal virtude. Como a gente diz, está faltando o número 5 ali no nosso meio-campo. Eu não vejo o Lucas Silva como sendo esse jogador. Até no programa anterior que eu vim aqui, eu comentei isso. Ele e o Maicon se sobrepõem, né? Talvez como o Musto, o Lindoso, se sobrepõe lá na posição, só que numa outra, né? Enfim, pro meu gosto, ainda falta o número 5 e falta o número 9. Apesar que o Diego Souza trocaria o Lucas Silva pelo Musto? Começou bem. Olha, é difícil, porque o Musto que nós estamos vendo aí... Mas é que o Grêmio uma vez queria o Musto, era uma obsessão. Mas ficamos 6 meses anunciando que o Grêmio queria o Musto. Mas que o Musto de 4 anos atrás... É outro. É outro. O Musto não estava jogando desde maio, né? Por causa da questão do doping e tal. E agora, a meu ver, até ali, na forma como ele está jogando, ele está fora de posição, né? Virou terceiro zagueiro. Tá jogando de terceiro zagueiro, como líbero. Enfim, nem vou adentrar muito. Ontem ele jogou mais solto, né? Depois que o Lindoso saiu, ele foi para frente. Enfim, então eu acho, para nós, falta o número 5. Eu gostaria de, assim, que o presidente Romildo desse aquela cartada, assim, trazer o Lucas Leiva, sabe? Aquela cartada para o segundo semestre para a gente buscar a América, ficar de olho em quem vai ficar livre. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. O Gregory do Bahia é um bom jogador para fazer essa função. E não sei, acredito que não seja tão caro. Enfim, e um centroavante, apesar do Diego Souza ter começado bem. É aquilo, o gauchão não é parâmetro, né? E vou torcer para que o Diego Souza confirme na Libertadores, que agora que nós vamos ver o tamanho que ele está. O embate, né? Ainda mais nesse jogo fora de casa, que é a nossa estreia lá na Colômbia. Jogo difícil, América de Cali pode não ter nenhuma conquista na Libertadores, mas já chegou em algumas finais. Tirou 2 vezes o Grêmio. E é um clube que... Já perdeu pro Grêmio também. E é um clube que tradicionalmente incomoda. Ele é chato. Aliás, o nosso grupo é um grupo complicado. Eu tive lá com uma eliminação do Grêmio em Cali, com o Haroldo Souza, tivemos lá. Mas assim, o que mais me preocupa no Grêmio hoje, preparação física. Tá? Eu vejo o Grêmio não tem rendimento, não tem aquela agressividade, não tem aquela imposição. Bom, o próprio gol do Caxias, a bola fica quicando de cabeça em cabeça, não toca em nenhum jogador nosso. Um negócio impressionante. Foram quatro jogadores até a bola entrar. E o goleiro salvando. Enfim, a preparação física hoje é o que mais me preocupa. Para terminar o programa, tem um minutinho só e hoje nós não vamos colocar a característica de encerramento em respeito aos queridos que partiram, o Espinosa e o Marne Barcelos. Viviano Pontes, queima-roupa, melhor jogador do Inter de todos os tempos. Paulo César Carpegiani. Prefeito, Maneco. Da minha época, Fernandão. Maior do Grêmio? Renato Portaluppi. Os pêsames aos familiares do Valdir Espinosa e o Marne Barcelos. Obrigado a presença de todos aqui. Até amanhã.